Então sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Edgar Armon. Vocês que estão hoje aqui de forma presencial, os que estão nos assistindo através do Colônia da Luz Grupo Espírita e também pelo YouTube. Então vamos iniciar a nossa preleção espírita evangélica da tarde com a prece de elevação. Esse é um momento nosso, é um momento que nós devemos trocar com o plano espiritual todos os nós, a nossa busca, a nossa procura, os nossos temores, os nossos medos, a nossa força que estamos buscando aqui. Então que essa prece possa ser proferida do fundo do coração e que possamos nos elevar até o plano maior. Então vamos procurar fechar os nossos olhos, procurar respirar profundamente. Respirar mais uma vez, permitir assim que as energias abençoadas desta casa possam nos envolver, nos fortalecer e nos equilibrar. E nesse grande elo de amor com os espíritos amigos aqui presentes, nos auxiliando na nossa busca, vamos saudando com todo amor, com todo carinho, a todos os trabalhadores espirituais desta casa. Assim também com abraço fraterno nosso mentor amigo, o nosso anjo de guarda que nos auxilia na nossa trajetória terrena, que nos trouxe até aqui. Envolvidos nesse abraço desse irmão, vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. E nesse instante a nossa Mãe nos abraça individualmente, nos proporcionando a força que estamos precisando. Envolvidos nesse abraço maternal e amoroso, vamos saudando a Jesus, nosso irmão, amigo e mestre. E a Ti nós vos agradecemos pelos seus exemplos de luz que clareiam os caminhos pelos quais nós temos que passar, nos auxiliando nas nossas escolhas e através dos teus ensinamentos, aprendendo conhecimentos de amor, fraternidade e caridade. E assim, envolvidos no abraço de Jesus, com o coração agradecido, agradecemos a Deus, nosso Pai Criador. Senhor, agradecemos por tudo aquilo que nos dá, por tudo aquilo que temos, por tudo que somos e pela vida que nos deste para evoluir e nos despojarmos das imperfeições a fim de chegarmos até vós mais aperfeiçoados, com amor nos nossos gestos, vindos dos nossos sentimentos, proporcionados pelos nossos bons pensamentos. Então, Pai, abrimos a nossa preleção espírita evangélica desta tarde, te saudando de todo o coração a prece do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde para aqueles que chegaram durante a nossa prece de elevação. Eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária desta casa abençoada, que nos recebe com todo amor e carinho. O tema da nossa preleção de hoje é motivos de resignação.
Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12. Título que está no Evangelho de Mateus: Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Motivos de resignação. O que é ser resignado? É ter paciência, é ter aceitação. Mas como ter aceitação diante da dor e do sofrimento e as aflições que isso proporciona a nós? Esse é o grande diferencial para aqueles que buscam no Evangelho de Jesus a luz fortalecedora diante das provas e das expiações que nos visitam. Então, o sinônimo de resignação e aceitação não significa que diante dos desafios da vida tenhamos que ficar de braços cruzados, porque aceitamos sem fazer nada para mudar a nossa condição. Sabemos que as provas e as expiações que nos visitam são nada mais, nada menos erros do passado que nós mesmos cometemos. E a vida é a oportunidade de reparação. Então, não ficar de braços cruzados, buscar meios também para sair desse momento que nos incomoda. Esse momento que nos deixa atribulados. E também como ter paciência e resignação quando conosco habitam dentro do lar, ou no trabalho, ou na sociedade, pessoas que não têm paciência. Pessoas que não têm o mínimo de evangelização e respeito a Deus diante de situações complicadas. Mas nós estamos buscando. Nós já temos, e esse é o grande diferencial, porque quanto mais maldizemos a Deus pelos momentos difíceis que passamos, mais pesado tornará o nosso fardo. E Deus não dá um fardo que não nos pertença, porque Deus é bondade e justiça, e cada um segundo as suas obras. Então, o ser resignado, ele enxerga além da vida física. Nós vemos também o lado espiritual, que nós estamos aqui porque nosso espírito ainda carrega imperfeições que precisa se despojar deles. Então, nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma e sabemos que somos espíritos imortais. Já vivenciamos outras tantas existências e nessas existências adquirimos conhecimentos que nos pertencem até o dia presente, mas também adquirimos imperfeições, que foi as escolhas das portas largas que fizemos, os erros que cometemos, as leis que infringimos, o mal que provocamos no outro e para nós mesmos. Então, o momento presente que vivenciamos e que precisamos de um mínimo de resignação e de força de vontade para superar as provas, porque acreditamos que isso é um ensinamento, isso faz parte da vontade divina, porque confiamos na justiça e bondade do Pai. Então, por que sempre olhamos a vida alheia e dizemos: olha, a vida do outro é mais fácil do que a minha? Isso é o que nós achamos, porque cada um segundo suas obras. E Deus sabe os momentos das provas que aquele outro já passou ou que ainda vai passar. Mas nós não temos que olhar o que o outro tem ou deixa de ter, o que ele passou ou não. Individualmente, enquanto espíritos imortais, nós individualmente estamos aqui na oportunidade da vida para crescer, para aprender,
para sanar as imperfeições que nós bem conhecemos, que é aquilo que nos impede de praticar as nossas virtudes, entre elas a paciência. Nós estamos ainda, muitos de nós, vivendo na fase do olho por olho, dente por dente. E é isso que nós vemos quando ligamos a televisão. E é isso que nós vemos quando nós observamos o orgulho e o egoísmo, a vaidade, a busca pelas coisas materiais, quando nós vemos a fome, a miséria, a guerra. Quando se olha apenas para a vida física, sem nada além, nós vamos buscar somente coisas materiais, e isso nós levaremos conosco? Não. Nós vamos levar aquele outro que nós observamos, o que ele passa, o que ele tem? Nós não vamos, nem ele vai. Mas nós vamos levar o que nós fizemos de bom até o presente momento, mas também as coisas más que ainda praticamos. E como seres imperfeitos habitando um planeta de provas e expiações, porque a condição atual da Terra é abrigar espíritos imperfeitos como nós. Seres ainda que fracassam diante de momentos difíceis, porque com conhecimento ou não, nós só lastimamos. Nós dizemos que Deus é injusto, que o que nós estamos passando nós não merecemos. Provavelmente, nessa vida tenhamos feito coisas maravilhosas, mas quando olhamos para o lado que somos espíritos imortais, vamos ver que estamos resgatando aquilo que nós infringimos lá atrás. Então a vida é uma oportunidade, mas Deus ainda é bom, mais bom ainda e justo. Porque se as nossas provas nesse momento necessitam da nossa resignação, porque elas são extremamente pesadas, e as aflições sim, tem momentos que nós achamos que nós não vamos conseguir superar, mas Deus é tão bom. Na sua justiça amorosa, não nos julga com o mesmo olhar material que nós julgamos o nosso irmão que erra. Ele vê o bem que nós estamos fazendo desde muito. Sabe aquela pessoa que nós ajudamos, que nós estendemos a mão, que nós emprestamos o ombro para ela chorar, o ouvido para ela falar. E nós não nos lembramos mais. Mas nesse momento onde a aflição parece quase insuportável, Deus está nos amparando e nos proporcionando que esse fardo não seja tão pesado quanto deveria ser. E às vezes nós passamos por situações e olhamos para trás e pensamos: poxa, superei tantas coisas. Agradeço a Deus por não ter sido tão, podia ter sido pior. Então o olhar da imortalidade da alma, também o que fazemos hoje é olhar para a vida futura. É o que nós levaremos conosco. Então parece contraditório bem dizer o sofrimento, porque ele nos auxilia no progresso espiritual que nós precisamos. Então é a oportunidade da vida que Deus nos dá para que a gente possa progredir o suficiente para fazer parte numa outra existência de um planeta de regeneração, onde a crueldade e a maldade não seja tão vista como nós vemos hoje. Mas não se iludam, porque o mal, ele é mais comentado. Dentro de toda a maldade que nós vemos ainda pairando no nosso dia a dia, existem aqueles que procuram fazer o bem sem ser visto. E essa pessoa pode estar aqui, pode ser cada um de nós ajudando uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua. Isso não dá ibope. Podemos estar levantando, dando o nosso lugar no ônibus para alguém com mais necessidade do que nós, ou pela idade ou por um problema físico, ou porque não está passando bem. Podemos estar ajudando alguém dentro da nossa casa,
Alguém que nós gostamos é alguém que nós não gostamos. Podemos estar ajudando também algum animalzinho que esteja precisando de auxílio. O bem, ele é atuante nos nossos gestos, somos nós que não observamos. E isso tudo ajuda na energia do planeta, fazendo que a gente observe que nem tudo está perdido e que o mal, ele nunca prevalece. Deus utiliza do mal para que alguns aprendam a exercitar o bem. Então, ser resignado diante do momento de sofrimento parece ser uma coisa contraditória, mas não é. É necessário para que a gente trabalhe as nossas imperfeições. Quando nós olhamos para alguma situação difícil pelo qual nós tenhamos passado, nós vamos observar, fui capaz de fazer coisas que eu não seria capaz de fazer nesse exato momento. Nossa, foi bom ter feito aquilo. Então é um momento de reflexão. Então, quando nós ajudamos alguém a atravessar a rua, ou cedemos o nosso lugar, ou ajudamos de alguma forma, isso faz o quê? É o exercício da vida de praticar a caridade e exaltar o amor, porque Jesus nos exemplificou o amor. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus nos disse, para que a gente seja feliz. Fazer o bem nos torna feliz, nos auxilia a trabalhar as imperfeições, que ainda faz parte do nosso dia a dia. Ao invés de ter a paciência, muitas vezes nós perdemos, porque somos seres imperfeitos. Mas a cada vez que a gente conseguir não perder a paciência, é um exercício de virtude que estamos fazendo da paciência. Então, crescer e progredir espiritualmente não depende do outro, depende unicamente de nós mesmos. Se nós saímos hoje dos nossos lares e viemos à casa espírita em busca de ensinamento evangélico, nós estamos em busca de algo que nos auxilie a enfrentar os momentos de aflições que nós estamos passando, viemos em busca de um passe para nos auxiliar, nos fortalecer, é um grande passo. Poderíamos estar em casa assistindo a sessão da tarde, mas estamos aqui nessa busca. Esse é um passo individual de cada um de nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz assim: tende bom ânimo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é o que nós estamos buscando, a palavra de Jesus para nos consolar as nossas aflições. E para isso é necessário lembrar que nós também temos que exercitar aquilo que nós estamos fazendo aqui. Então isso se converterá no nosso próprio benefício individual. Exercitar o nosso crescimento espiritual. Então Jesus indica para nós, bem-aventurados aflitos, ao mesmo tempo a compensação que aqueles que sofrem estão esperando. Então a resignação nos faz sim bendizer os sofrimentos, porque isso vai ajudar como a cura da nossa alma. A nossa alma abriga o nosso corpo físico, que nesse momento presente é o templo do nosso espírito para o aprendizado redentor individual. Felizes aqueles que pagam as suas dívidas após a quitação dos seus débitos, porque assim estaremos livres dos erros que cometemos. Mas também vale lembrar que a cada falha na prática daquilo que Jesus nos ensina, de praticar as virtudes e não as imperfeições, nós vamos estar o quê? Acarretando mais dívidas. Vamos continuar pagando erros. Então vigiai e orai. Quando estivermos diante de um momento crucial,
usemos a ferramenta da oração. Peçamos a Deus com simplicidade, com humildade. Adentra dentro do teu quarto escuro, do teu quarto interior, e converse com o Pai. E sejam os beneficiários do poder divino, porque Ele atua na nossa vida. Agora, da mesma forma que nós podemos atenuar ou amenizar as nossas faltas, se nós fazemos a nossa oração com prepotência, maldizendo a Deus, olha, o Senhor esqueceu de mim, maior será o peso das nossas dores. O nosso fardo se tornará mais pesado ainda. E a escolha de quem é? É nossa, porque o aprendizado, ele é diferente para cada um de nós. Porque cada um segundo as suas faltas. E também amenizar as suas aflições diante do momento crucial depende de nós. Se o desespero tomar conta, pior. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 172, intitulado Lágrimas, tem um trechinho que diz o seguinte: caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva. E isso são filtros de redenção e vida, mas, no entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. E Jesus também nos disse no Evangelho de João, capítulo 16, 33. Jesus disse: eu tenho-vos dito isso, para que tenhais em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos aqui para vencer o mundo. E por que Jesus diz com essa autoridade que ele venceu o mundo? Jesus passou por aflições, perseguições desde o seu nascimento, até o momento derradeiro de começar a deixar os seus exemplos através dos seus ensinamentos. Além de ensinar, ele exemplificou diante da perseguição, diante do descrédito, diante daqueles que achavam que ele queria o poder terreno. E por isso, Jesus passou por aflições inenarráveis, através dessa que vos fala, no caminho do Calvário, até a sua morte na cruz. E por isso que ele diz: eu venci o mundo, porque ele veio, exemplificou qual é o caminho que leva à perfeição espiritual, através das virtudes, através dos gestos de amor. E Jesus, ao contrário de cada um de nós, ele não tinha imperfeições como nós temos. Mas Deus mandou o seu Filho amado para nos deixar esses ensinamentos preciosos e que o mundo hoje necessita de reviver, de refletir, para exercitar o amor, para que cada um aqui possa vencer o mundo na missão que cabe individual a cada um de nós. E que possamos, nessa trajetória, na nossa missão individual para conosco, para o nosso crescimento e para aqueles que foram colocados ao nosso redor, que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível, doando o nosso melhor. E isso nos auxiliará no nosso crescimento. Que a gente possa então vencer o mundo como Jesus também o fez. Que a gente possa ser resignado diante das aflições
E eu gosto de deixar sempre a reflexão da semana, para que a gente possa compreender o que está sendo falado nessa parte do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque nós acreditamos na bondade de Deus e na sua justiça. Porque nós temos fé que tudo passa, que tudo venceremos. Essa certeza faz com que Jesus nos carregue nos braços nos momentos mais difíceis. Podemos sair arranhados, enfraquecidos, mas vencemos as atribulações. E no dia de amanhã será outro dia. Estaremos mais felizes, porque bem-aventurados é sinônimo de felicidade, porque vencemos, porque superamos, porque lutamos, porque buscamos meios para isso. E nunca estivemos sozinhos. Essa é a certeza que nos liga com um plano maior. E a reflexão diz assim: como o carvalho, todas as vezes que nós nos depararmos com problemas em nossa vida, observemos como somos frágeis. As alegrias se vão e só fica a verdade de que somos impotentes para lidar com as adversidades que surgem no decorrer de nossa existência. Deus nos deixa lições interessantes em sua criação para nos mostrar o contrário, que o homem foi criado forte e que essa força é sempre adquirida e absorvida dessas situações adversas. Você conhece uma árvore chamada carvalho? Pois é, essa árvore ela é usada pelos botânicos e geólogos como medidor de catástrofes naturais do meio ambiente. Quando querem saber o índice de temporais e tempestades ocorridas numa determinada floresta, eles observam logo o carvalho, existindo no local, é claro, que naturalmente é a árvore que mais absorve as consequências temporais. Quanto mais temporais e tempestades, é a árvore que mais absorve as consequências dele. E mais forte ele fica. Suas raízes naturalmente se afundam mais na terra e seu caule se torna mais robusto, sendo impossível que uma tempestade possa arrancá-lo do solo ou derrubá-lo. Mas não pense que os cientistas precisam fazer essas análises todas para saber disso. Basta apenas olhar para o carvalho. Para absorver as consequências das tempestades, a robusta árvore assuma uma aparência disforme, como se realmente tivesse feito muita força. Muitas vezes uma aparência triste, porque cada tempestade o carvalho é preparado para mais um desafio a ser vencido, mas nunca é uma ameaça. Então, numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho permanece firme, mesmo com a fisionomia entristecida. Sejamos como o carvalho nas tempestades e da vida, vamos tirar algo que nos fortaleça. Então, vamos assim, partindo para o nosso encerramento, encerrando com a prece do Pai Nosso espiritual. Pai nosso, que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, da paz e da claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus e em toda a terra de lutas e sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus,
Livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.